Vamos nos colocar de pé, de reverência. Glória a Jesus. Abram as nossas Bíblias no capítulo 7, do Evangelho reportado por Mateus. Nós vamos fazer a leitura do versículo 24 ao 27. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos quantos encontraram, podemos dizer amém? Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Agora vamos elevar uma oração a Deus. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Altíssimo, eterno e soberano Deus. Pai nosso, em que estás nos céus, a tua misericórdia habita dentro dos nossos corações, através do teu amado Filho Jesus Cristo. Te damos graças neste momento, Senhor, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez dentro da tua casa, Senhor, agora diante, Senhor, deste texto lido da tua palavra, Senhor, destas sagradas letras, a qual cremos, Senhor, que a Bíblia é a tua palavra. Pai amado, nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações, nos guia, Senhor, através do teu Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, os teus santos bons e retos caminhos e faz-nos trilhar por eles. Pedimos a ti, Senhor Deus, estas bênçãos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Nós vimos aqui já o último parágrafo que nós lemos. E quando Jesus terminou o sermão da montanha, né? Diz aqui que as multidões estavam maravilhadas, né? Com os ensinos, com aquilo que eles ouviram, louvado seja Deus. E nós, irmãos, sabemos que
Jesus é tremendo. Jesus é maravilhoso. E Jesus, ele não operou somente naqueles dias. As palavras que Jesus trouxe, ele mesmo disse que ele estava fazendo aquilo que o Pai o havia ordenado. Glória a Deus. E nós vemos aqui nesta pequena parábola que ela aponta para a natureza do discipulado do cristão. Jesus deixa claro que ouvir as suas palavras não é suficiente. É a obediência e a aplicação prática que garantem a salvação e a estabilidade na nossa vida espiritual. É como a pastora falou aqui há pouco. Quantos que vêm no culto, né? Ouve a palavra, ouve o sermão, louva, faz tantas coisas. Só que Jesus, ele foi bem claro aqui. O que mantém o Cristo dentro de nós, o que garante a palavra de Deus dentro dos nossos corações, não é tão somente ouvir, é procurar colocar em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra. Irmãos, e se nós voltarmos aqui, Jesus, por que ele propõe esta parábola? Porque aqui é a conclusão do Sermão da Montanha. E os maiores ensinos de Jesus está no Sermão da Montanha. E é interessante, irmãos, que a parábola também destaca o tema do juízo divino. O destino da casa construída na areia indica o que? A destruição no julgamento final para aqueles que não vivem conforme o padrão do reino de Deus. E é interessante que quando Jesus ele faz a comparação, e ele está falando da vida do cristão, daqueles que ouvem a palavra de Deus. Só que ele coloca e ele faz uma distinção, uma diferença sobre aqueles que ouvem e praticam e daqueles que ouvem e não colocam em prática os seus ensinos. E o que ele mostra dentro dessa parábola? Que as intempéries da vida, elas vêm tanto para aqueles que praticam, quanto para aqueles que não praticam. Jesus ele está demonstrando, irmãos, que ser crente, tornar-se um discípulo de Jesus na terra, nós não estamos livres de provações, não estamos livres de tribulações, não estamos livres de enfermidades, não estamos livres, irmãos, de passar situações difíceis na vida. Não é isso que Jesus, em nenhum momento ele ensinou. Porque, irmãos, se nós observarmos, está sendo pregado um evangelho ao contrário daquilo que Jesus ensinou. Está sendo pregado um evangelho de prosperidade. Eu não quero, irmãos, eu quero que os irmãos e as irmãs entendam que eu não sou contra, jamais. E também, eu não estou dizendo aqui que eu não creio, porque, irmãos, o que eu creio é o seguinte: quando Deus, ele decide abençoar uma pessoa, não tem nada que impede. Isso não está, irmãos, nem em mim, nem em você. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa: ninguém, vamos dizer assim, no bom sentido de dizer, ninguém coloca Deus sobre a parede e fala: Senhor, você tem que agir assim na minha vida.
Você tem que fazer desta forma, porque senão eu não vou te servir. Senão eu não vou para a igreja, senão eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, irmãos, ninguém aperta Deus. Tem pessoas que na loucura imaginam isso. Só que, irmãos, é como eu falei, quando Deus decide abençoar, Ele abençoa. E a maior bênção sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus na terra é saber que o Senhor está comigo com ela. Porque Jesus está sendo claro aqui, irmãos, que Ele demonstra que as intempéries da vida, ela vem contra todos. Quando Jesus ele fala a respeito da chuva, dos rios que correm, inundam, o vento que sopra, Ele está relacionando isso às provações que todo ser humano tem. Glória ao nome do Senhor. Só que Ele demonstra também dentro desta pequena parábola que aquele que constrói sobre a rocha tem firmeza. Aquele que constrói sobre os seus fundamentos, as suas palavras, permanece. Porém, aquele que constrói sobre areia são aqueles que constroem nas ilusões da vida. Aqueles que ajuntam, como a pastora falou, ajuntam tanto aqui, só que esquecem de ajuntar lá em cima. Não tem fundamento, não tem firmeza. O primeiro vento que vem, a casa cai. A primeira chuva que bate contra aquela casa, molha. Os rios se levantam, a casa vem abaixo. Mas o crente firmado na rocha, chamado Jesus, permanece de pé, passa o que passar. Levanta o que levantar, glória ao nome do Senhor. Está no Senhor. Por isso que ele faz esta comparação. Irmãos, a aplicação desta parábola de Jesus é um forte chamado à obediência e à autenticidade da fé. A vida cristã não deve ser apenas teórica ou baseada simplesmente nas aparências religiosas. Porque muitas das vezes as pessoas, elas têm, vamos dizer assim, elas são rotuladas, infelizmente, com uma religiosidade. Quantos que às vezes nós olhamos, e eu não estou querendo dizer que nós devemos andar de qualquer jeito, não é isso. Mas tem pessoas que você olha, pela vestimenta, você até distingue e você fala até de onde que é. Só que está vivendo uma religiosidade. O conteúdo que é necessário de uma vida cristã diante da presença de Deus está longe. Muitas das vezes vive dogmas religiosos, mas não consegue viver a essência dos ensinos de Jesus. E é o que Jesus está destacando aqui. É o que Jesus está propondo. Porque o que nós precisamos entender? Quando Jesus ele começa a sua missão na terra, nós entendemos que a própria palavra de Deus diz que ele é mestre. Ele é um professor. Ele é aquele que veio para ensinar. Ele é aquele que veio para fazer discípulos. E discípulo é aluno. É aquele que ouve e aprende. É aquele que ouve e pratica. É tão interessante que eu já falei em outras ocasiões aqui, irmãos, e vocês vão se lembrar, que quando Jesus, no Sermão do Monte, diz assim que
Jesus, ele sobe no monte, está uma grande multidão com ele, ele sobe no monte, só que diz a palavra, o texto, que os seus discípulos aproximam-se dele. Tem um segredo aí. A multidão está em volta do monte, mas quem sobe com Jesus e os discípulos. Discípulo é aquele que quer aprender. O discípulo, ele deve se aproximar do mestre. E quando o discípulo ele decide se aproximar do mestre, ele dá atenção às palavras que o mestre fala. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, quando Jesus ele começa a dar esses ensinamentos, e os discípulos que se aproximam dele, aqueles que estão atentos, aqueles que estão ouvindo, não tão simplesmente para ouvir, eles estão sendo instruídos, glória ao nome do Senhor, e estão se tornando pessoas aptas também para poder ensinar, glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, quando Jesus ele sobe e ele começa a ensinar, o que significa? Aqueles que estão ouvindo, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou ensinando, agora vocês descem, aqueles que estão lá embaixo, porque eles precisam ouvir também. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, o que nós entendemos com isso? Glória ao nome do Senhor. Que quando nós cremos em Jesus, o Evangelho ele tem poder transformador, ele tem poder renovador na nossa vida. Nós estávamos caídos no pecado. Está entendendo, irmão, irmã? Só que quando ouvimos a voz do Mestre, ele está no monte. No monte da salvação. No monte do perdão. No monte da misericórdia. No monte da compaixão. No monte do amor. E nós decidimos subir com Jesus. Glória ao nome do Senhor. É isso que Jesus está falando. Precisamos dar atenção à sua palavra. Precisamos, irmãos e irmãs, construir a nossa casa na rocha, chamada Jesus Cristo. E quantos que estão, irmãos, sendo levados por falsas doutrinas, falsos ensinos. Mas, irmãos, o cristão verdadeiro, ele está embasado nos ensinos de Jesus. Não nas aparências religiosas, mas está profundamente enraizado nos valores e ensinamentos de Cristo. Então hoje, irmãos, esta palavra, ela nos desafia. Isso não importa, irmãos. Ela nos desafia. Não importa se é pastor, se é obreiro, não importa se você está aí sentado no banco, esta palavra desafia todos nós. Para que nós possamos examinar como é que está o alicerce da nossa construção. Como que é que está, irmã, os seus fundamentos? Como é que está, irmão, os teus fundamentos espirituais? Como é que está a base daquilo que você está construindo? O teu alicerce está na rocha, está firmado. Você sente firmeza, glória ao nome do Senhor. Naquilo que está sendo construído na tua vida. Ou simplesmente, às vezes, viemos aqui, irmãos, é a palavra, para marcar ponto, para dizer para o pastor: eu estou vindo, olha.
Então, irmãos, temos que estar aqui para alicerçar as nossas vidas no Evangelho, entendendo, queridos irmãos e irmãs, que hoje, por mais jovens que às vezes podemos nos achar, mas um dia esta vida funda. E as intempéries, as tempestades, e também como foi falado, essa analogia que Jesus ele faz, está demonstrando o final daquele que está alicerçado na rocha e daquele que fez o seu alicerce sobre a areia. Aquele que está sobre a rocha permanecerá. E como em outro ponto da palavra disse, aqueles que estiverem em Cristo resplandecerão. Glória ao nome do Senhor. Na glória. Irmãos e irmãs, é a palavra de Deus para nós esta noite. Então nós precisamos observar como que estamos construindo a nossa vida em Cristo, no Evangelho, nos seus ensinamentos, ou será que estamos construindo coisas passageiras? Coisas que hoje, muitas das vezes, temos uma alegria, mas amanhã podemos não ter mais. Mas, irmãos, aqueles que se decidiram, que se decidem a seguir Jesus, num discipulado genuíno, baseado nas práticas e nos ensinamentos, a rocha simboliza a segurança espiritual de Cristo. Enquanto a areia representa uma vida sem fundamento espiritual, a mensagem é clara: a obediência a Cristo é o único alicerce para enfrentar as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Às vezes nós queremos vir na igreja, irmãos, e ouvir uma palavra que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai agir assim, que Deus vai fazer desse jeito. Mas, irmãos, presta atenção. Deus, Ele age todos os dias. A palavra, ela trabalha todos os dias. O que o Senhor está falando aqui nesta noite por esta palavra? Ele está dizendo para cada um de nós: se a tua casa espiritual, ela estiver no alicerce, na rocha chamado Jesus Cristo, ainda que você esteja enfrentando o vento, ainda que os rios combatam contra a tua casa, ainda que o vento sopre contra ti, glória ao nome do Senhor, mas pode dar um glória diante do teu Deus, você permanecerá de pé. Às vezes é difícil, irmãos, pregar uma coisa como esta. Aqueles que muitas das vezes esmorecem, aqueles que desanimam, glória ao nome do Senhor, irmãos, são aqueles que, infelizmente, bendito é o nome do Senhor, não estão alicerçados na rocha verdadeira, chamado Jesus Cristo. Qualquer vento leva embora. Qualquer situação derruba aquilo que muitas das vezes as pessoas chamam de fé. Irmãos, você sabe qual que é um dos maiores problemas entre nós cristãos? É que muitas das vezes nós não entendemos ainda a essência da palavra de Deus. Não entendemos ainda
o valor do sacrifício de Jesus? Quanto se às vezes, se você parar às vezes ali fora agora, passar uma pessoa, perguntar para ela, você tem fé? Ela vai responder que tem. Por quê? Porque ainda não entendeu qual que é o fundamento real da fé. A fé que infelizmente, irmãos, foi ensinada para nós, é uma fé intelectual. É uma fé que muitas das vezes podemos proferir, mas não demonstramos nas nossas práticas, não demonstramos nas nossas ações. Só que uma coisa é bonita, irmãos, quando nós procuramos entender um pouquinho, eu não estou falando isso porque eu entendo a fundo, não é isso. Mas quando nós entendemos e pegamos o que hoje nós chamamos de fé, que foi traduzido para nós, que no hebraico é emuná, irmãos, nós vamos ver que é totalmente diferente. O emuná que nós hoje conhecemos por fé, não é simplesmente, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, ou eu creio em alguma coisa. Não. O emuná significa confiança, significa estar alicerçado. Você sabe, um exemplo clássico de emuná, que para nós está traduzido no livro de Abacuque, quando ele diz assim, uma das frases mais ditas: e o justo viverá da fé. Só que no original não é viverá da fé, é viverá no emuná, mais ou menos assim. Só para vocês entenderem. Só que quando Abacuque, nós pegamos o contexto da oração que Abacuque faz, o que ele diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte as vacas no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, o que ele diz no final? Todavia eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Glória ao nome, vocês estão entendendo? Glória ao nome do Senhor. Isso é emuná, glória ao nome do Senhor. Isso é uma fé verdadeira, traduzido para nós. Isto, por quê? Porque muitos dizem ter fé, mas não vive aquilo que realmente o Evangelho ensina. Não vive aquilo que Jesus propagou. Glória ao nome do Senhor. Tem uma fé supérflua, glória ao nome do Senhor. Se eu estou bem, eu estou na igreja. Se tudo vai bem na minha vida, eu congrego. Se tudo vai bem, eu louvo com alegria. Se tudo vai bem, eu prego com virtude. Não, irmãos e irmãs, se tudo vai bem na minha vida, eu dou glória na igreja, glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos ver o exemplo de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte, bendito é o nome do Senhor, a vaca malhada nos currais, glória ao nome do Senhor, e ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Você tem glória para dar diante do teu Deus? Que haja emuná dentro do teu coração, uma fé verdadeira dentro de você, porque se você tiver isto, glória ao nome do Senhor, não vai ter guerra, não vai ter luta, não vai ter provação, e nem mesmo o inferno te arrancará de diante da presença de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. A casa construída na rocha permanece. Tem vento que vem, irmãos, e às vezes até leva alguma coisa. Nós vemos, já alguns anos atrás, a vai andava mesmo, até aqui mesmo, passou vento. Teve casa que foi destelhada, não é verdade? Mas a casa permaneceu. Está entendendo? Tem coisas que Deus permite
E se Deus permitir ir a alguma coisa, o que o Senhor diz? Mas a casa permanece. Exterior, ilhas novas. Igreja, em nome de Jesus, o Senhor vai renovar coisas na nossa vida. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Mas para o Senhor fazer coisas novas na nossa vida, é preciso ter um alicerce. A casa precisa estar de pé. Vocês estão entendendo a palavra? Irmão, tem gente que eles acham que vir para a igreja, irmão, se tornar crente, agora eu vou melhorar de vida, agora, meu Deus, agora eu sou crente, poxa, agora, não, irmãos, por que muitos se frustram na fé? Porque muitas das vezes ouvem promessas que não são promessas de Deus, passam um tempo dentro da religião, mas não permanece. Por quê? Porque não firmou, não construiu a sua casa na rocha chamada Jesus. Irmãos, o Evangelho que Jesus trouxe, porque Evangelho significa boas novas. As boas novas. Vocês sabem o que significa boas novas? É interessante que Jesus, quando ele fala Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho, que é traduzido para nós boas novas, significa, quando os romanos, eles adentram ali em Israel, eu vou tentar explicar e resumir aqui para vocês. Imagine uma tropa de soldados entrando aqui em Promissão, um exemplo. E essa tropa de soldados, eles vêm com a bandeira de um outro lugar. E nesse caso seriam os romanos. E ele chega para nós, moradores aqui, olha, a partir de hoje, Promissão vai fazer parte de Roma, um exemplo. E quando eles trouxeram nisso que nós conhecemos essa palavra evangelho, que é boas novas por quê? Porque eles prometeram vida nova aos israelitas que estavam saindo do cativeiro. Só que na verdade eles foram enganados. Então Jesus ele usa esse mesmo termo de evangelho, que significa boas novas, só que as palavras de Jesus é verdadeira na nossa vida. E quando nós cremos, Jesus ele colocou a bandeira sobre cada um de nós, a bandeira da salvação. A bandeira indicando, olha, este lugar aqui agora pertence a mim. Irmão, irmã, você pertence a Jesus. Isso significa boas novas. Então, quando Jesus ele te propôs e nos propõe, através do Evangelho, boas novas, ele não mente para nós. Só que existem regras. Só que existem termos. E ele mesmo disse aqui, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Esse é o termo. Você deve construir a tua casa na rocha. Amém? Não desvia, irmão. Nem para a esquerda, nem para a direita. Permanece na rocha chamada Jesus. E ele tem abençoado. Glória a Deus. Então, irmãos, é a palavra para nós nesta noite. Não se atemorize com as tempestades.
Não se atemorize com os ventos, mas creia que Deus Ele cuida de cada um de nós. Amém?